Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós vamos dar início à nossa aula extra de reforço, onde estudaremos lição 5, o reinado de Acasias. Então, de acordo com a primeira aula que já foi postada, nós vamos dar continuidade aos nossos comentários. Veja a nossa lição de acordo com a leitura bíblica. Nós paramos exatamente nas companhias dos 50 homens com exatamente o seu capitão. Então nós tínhamos aqui 50 mais um. Isso a primeira vez. Depois a segunda vez nós tínhamos 50 mais um, indo até Elias, no monte lá. Certo? No monte. Elias aqui, ok? E depois a terceira companhia. 50 mais um. Essas duas aqui foram mortos por fogo. Desça fogo do céu, matou a primeira, 51 pessoas. Desça fogo do céu, matou a segunda, 51 pessoas. Ao todo foram mortos 102 pessoas. Agora veja o comentário. A sentença estava dada para Acasias morrer. Certamente vai morrer, conforme o texto da palavra que Deus falou ao profeta para Acasias. Então, qual era o propósito aqui das companhias ir até Elias? O rei estava em cima da cama e não desceria com saúde, ou seja, morreria lá mesmo. Enquanto Elias estava sobre a montanha e de lá dirigia as carruagens de Israel. Estava no controle das mãos de Elias, o profeta. Enquanto Elias está no cume da montanha, o rei Acasias enviou a primeira companhia, 51 homens, isto é, 50 soldados e um capitão. Agora veja, quando Elias viu, veja meus irmãos, Elias tinha o poder do Espírito Santo na sua vida, certo? Só que ele abusou da autoridade, como muitos hoje abusam. Quando vai expulsar demônio, conversa com demônio, fica pedindo demônio, entre o maior, sai o menor, então fica abusando de autoridade. Deus não aceita esses abusos de autoridade, viu? Aí esse abuso de autoridade matou as pessoas. Imagine hoje as pessoas usando o poder, a autoridade para matar os membros da igreja. Deus não aceita isto, irmão. Deus não aceita abuso de autoridade para matar ninguém. Amém? O fogo tem outra finalidade e a gente vai ver. Se sou homem de Deus, desça fogo do céu. Matou 51 pessoas. Veio fogo do céu, consumiu todas elas. Depois mandaram mais 51 pessoas. Isto é, um comandante com 50 soldados. E fogo neles. Parece brincadeira, irmãos. Como é que a pessoa brinca com fogo, irmão? Se sou profeta de Deus, que egoísmo é esse? Se sou profeta de Deus, desça fogo do céu. Irmão, Deus mandou o anjo e foi ali que foi o final da história do ministério do profeta Elias. Deus resolveu tirar Elias da terra. Foi por causa dessa situação. Porque ele estava brincando com a autoridade, com o poder. E quando os líderes brincam com o poder, Deus recolhe cada um deles. Não fica mais na terra. Ou seja, o ministério deles fica incompleto. Deus levanta o sucessor. Deus tem já o Eliseu, que vai ser ungido no lugar de Elias. Ele não vai ficar mais na terra. Versículo 13 fala da postura daquela terceira companhia que vai lá, terceira companhia que vai até Elias, Essas aqui já morreram. E essa terceira companhia de 51 pessoas vai se humilhando, vai se arrastando. E antes de o anjo descer, presta atenção, se humilhou, rapaz, não mate nós não, rapaz. Você já matou já os nossos companheiros, a gente veio aqui de paz. Pelo que o anjo veio, irmão, e falou para Elias e dizendo, não temos, você vá com este pessoal aí,
e se apresente ao rei e diga que ele vai morrer, é a prova de que Deus não estava autorizando Elias matar ninguém. A prova de que esses outros 51 pessoas não foram mortos. Isto é, na primeira companhia, Elias não era para ter matado. Isto é, para ter ido com a primeira companhia e falado ao rei cara a cara. Amém? Então, essa terceira companhia foi até Elias, em nome do rei Acasias. Ela veio humilhada por causa da situação das duas primeiras companhias, implorando por sua vida. Se humilhou a Elias, rogou, pediu piedade, não nos mate. Versículo 15. Deus enviou o anjo do céu. Para acabar esse negócio, irmão. Deus enviou. Pare de matar, meu filho. Que história é essa que você recebeu poder para matar? Vá ao rei, não temas. Lembra dos discípulos quando eles pediram a Jesus para descer fogo sobre Samaria? Senhor, assim como Elias desceu fogo no povo lá, desça fogo aí sobre essa cidade aí, queima todo mundo aí. Jesus disse, vocês não sabem nem de que espírito sois. Jesus tinha o mesmo espírito de Elias. Mas Jesus tinha poder para descer fogo, mas não fez. Veja que Elias estava na condição dos discípulos. Os discípulos queriam descer fogo para queimar a cidade. Como Elias desceu fogo para queimar os homens. Jesus disse, vocês não estão sabendo que época em que vocês estão. Jesus, mesmo com o poder de descer fogo, não queimou a cidade. Amém? Aqui é o momento. O momento em que Deus vai retirar Elias. No coração de Deus, vou retirar Elias da terra. Por quê? Porque ele abusou de autoridade. E Elias será retirado da terra prematuramente, antes de completar o seu ministério. Lembra do que o profeta Eliseu fez? Ele não fez mais milagres do que Elias? Porque Elias não continuou o ministério. Por isso que foi dado a porção dobrada, para poder fazer o de Eliseu e também o de Elias. Porque a porção dobrada seria dado a Eliseu para continuar o serviço do profeta, que foi levado ao céu, e Eliseu continuasse também fazendo os seus milagres. Amém? Então ele foi tirado prematuramente, sem mesmo ter terminado a sua missão. Tem muitos hoje que são tirados da terra prematuramente, sem terminar a sua missão, por causa de abuso de autoridade. Deus leva a sério. Por quê? Veja que o Elias não pediu para morrer. Se a pessoa pede para morrer, vai morrer. Deus leva a sério o pedido da pessoa. Pode ter certeza, irmão. A pessoa pediu para morrer, Deus já prepara alguém para continuar a obra dele. Ele não quer morrer? Tá bom, vem para cá, vem ficar comigo. Glória a Deus. Vem para cá, vou te levar. Amém? Então veja que Deus leva a sério. Deus atendeu o pedido e retirou Elias. Mas ele não viu a morte. Elias não viu a morte. Ele foi levado ao céu em um redemoinho, depois que os carros de fogo e cavalos de fogo apareceram e separou Elias de Eliseu. Quantos são os ministros de Deus que começam hoje porque têm poder? Amém? E eles abusam do poder e da autoridade sobre as pessoas. Aí Deus coloca lá no papelzinho, vai lá, anjo, antecipa aí a morte desse servo. Antecipa aí a morte e retira ele da terra. Por quê? Está abusando de autoridade. Deus sabe intervir quando um dos seus ministros está abusando de poder. 102 pessoas. Abuso de autoridade. Ele ia matar esses outros aqui, irmão. 153 pessoas. Ia matar todo mundo. Tu acha que está certo isso? Ele não tinha que ir ao rei. E não é profeta de Deus? Não foi enviado? Nem que perda a cabeça. Tem que ir como João Batista perdeu a cabeça. Então tem que ir levar a palavra do Senhor ao Acasias.
Agora, continuando aí, nossa história. Então, aqui houve a intervenção do anjo do Senhor. Irmão, aqui é o anjo do Senhor. Que anjo do Senhor é esse? Prefiguração de Deus no Antigo Testamento, ou seja, o Senhor Jesus. Ele é o anjo do Senhor que estava no meio do povo quando precisava. Foi ele que se apresentou a Josué, foi ele que estava no meio do povo de Israel, o anjo do Senhor. Moisés não pediu anjo? Ou seja, Moisés disse, Deus, se o Senhor não for conosco, não mande o anjo. Então este anjo, ele ainda não tinha se encarnado. Quando eu falo em anjo, irmão, é a forma teofânica da apresentação do Filho de Deus antes de se tornar homem. Ele vinha com uma aparência de anjo para falar com o povo. Embora ele não fosse literalmente um anjo, ele era descrito como anjo de Deus, ou seja, um mensageiro. Ele vinha fazer uma missão na terra. Viu? Ele não era uma rocha, ele não era água, mas ele não era literalmente uma rocha, uma água, mas ele veio em forma teofânica, ele veio em forma exatamente desta maneira para apresentar-se aos homens. Então a intervenção do anjo sobre os obreiros que brincam com fogo. Viu? Muitos obreiros estão brincando com fogo, então Deus está enviando o anjo para ir até eles. Elias agia e atuava debaixo de uma forte vingança, por causa do zelo que ele tinha das coisas de Deus. Lembra de Saulo de Tarso, que ele perseguia os cristãos e os matava e levava à prisão? Então ele fazia isso com zelo. Elias também mandava descer fogo por causa do zelo que ele tinha. Então, quando o nome de Deus está sendo usado indevidamente, Deus intervém. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Deus intervém quando o nome de Deus está sendo usado indevidamente. O anjo aparece, calma, rapaz. Você não é profeta? Por que você não vai? Vá, a sua missão é profetizar a morte de Acasias, vai lá. O texto de 2 Reis, capítulo 1, versículo 17. De modo que morreu Acasias, conforme a palavra do Senhor, proferida por Elias. Desde o início dizia que ele ia morrer. Então, quando Deus fala, ele respalda as palavras ditas por um de seus profetas. Então, se você é um profeta de Deus, e o profeta tem que manter firme a palavra até o fim do cumprimento. Não pode fugir. Não pode fugir. Amém? Vamos continuar? Vamos lá. Veja aí na nossa lição, tópico 2. Elias desafia a adoração a Baal. A corajosa intervenção de Elias. Aí nós temos aí. O rei Acasias enviou os seus emissários para consultar, ok? A gente tem que ler aqui e vamos ler aqui, ó. A resposta de Elias aos soldados, o 3, um ministério de fogo. Elias pode ser chamado de profeta de fogo. Amém? Nós vamos ficar aqui nesse tópico, de número 2. O mundo não conhece quem é Deus. A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. E veja que o Elias era o profeta de fogo. As pessoas conhecem hoje na internet, na TV, o que é Robin, Batman, She-Ra, o Pelé, essas coisas aí todo mundo conhece. Quando Jesus perguntou aos discípulos o que dizem os homens a respeito dele, os discípulos disseram, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista ou um dos profetas que ressuscitou. Aí Jesus disse, e vós, o que dizeis que eu sou? O Espírito de Deus foi quem atuou na vida do Pedro e disse que ele era o Filho do Deus vivo. Irmão, só pelo Espírito Santo que nós reconhecemos Jesus, viu? A identidade fiel e verdadeira, pelo Espírito de Deus, nós conhecemos. Agora veja, no tempo de Arão, lá, quando os filhos dele foram oferecer fogo estranho diante de Deus, eles morreram. Viu? E no tempo, quando as pessoas levavam a oferta, os mais pobres levavam um punhado de farinha.
certo? E esse punhado era feito exatamente, colocado pelo sacerdote, lançado no altar, para ser queimado. Deus recebia com fogo. Então, um tipo de Cristo no Calvário. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 4 ao 9. Aqui nós temos a concentração de poder na vida de Elias. Se sou profeta de Deus, desça fogo do céu. O poder estava nele, estava concentrado. Para provar que eu sou profeta, eu tenho que matar as companhias que estão vindo buscar-me para ir até o rei e profetizar. Mas como Elias estava tão ferido, tão deprimido, tão chocado consigo e com todos, preferiu uma atitude egoísta para provar que é profeta. Não são assim hoje os profetas de Deus que falam como Elias? Se sou profeta de Deus, precisa provar que é profeta? Segundo Reis, capítulo 1, versículo 8 a 15. Era possível descer fogo do céu, porque o Espírito estava concentrado nele, em Elias. Veja que o Espírito estava lá também em Sansão. E quando Sansão ficava nervoso, ele matava as pessoas. O Espírito de Deus atuava concentrado na pessoa. Hoje não tem mais esse negócio. Hoje em dia as pessoas querem ainda concentração de poder. Fazem seus cultos e dizem, hoje o culto da concentração de poder. Aí coloca na placa da igreja a foto do líder. Era possível descer fogo por causa da concentração de poder. Não necessitava de concordância de 2 ou 3. Vamos concordar para descer fogo. Por quê? Porque o Espírito Santo não foi dado ao corpo. Hoje em dia, esta tal de concentração de poder não mais existe. Porque o Espírito Santo está em mim, está em você, está no pastor, está no membro, está no último da cadeira lá. Então tem que haver uma concentração do corpo e não mais individual. Isto é, quer haver cura? Leva toda a igreja a concordar. Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 concordando, eu faço. O Pai faz. Então, não tem mais esse negócio, se eu sou o profeta de Deus. Não existe mais isto hoje. Hoje é a igreja concordando. Está com problema? Reúne todos os membros da sua casa. Ore sobre a causa. Deus abençoa e cumpre a palavra, porque é o corpo inteiro. Amém? Temos um corpo que precisa concordar. O ministério de Elias no Novo Testamento veio através de João Batista. Veja que o João trabalhava com água e o Elias com fogo. No começo da história, Deus destruiu com água, depois vai destruir com fogo. Veja os elementos, água e fogo. Um batizava com água e Jesus veio batizando com fogo. Então, o que anunciava o batismo com o Espírito Santo e com fogo é o que batizava nas águas. Então, o ministério de Elias hoje ele é representado totalmente pelo corpo da igreja, que é o corpo profético atual para o mundo. A igreja é o corpo profético de Deus ao mundo. Antes era um Elias, agora é um mover corporativo. Isto é, a unção profética está nos membros da igreja. Todos podeis profetizar. Se lembra da aula? Um após o outro. Amém? Semelhante a Elias, precisamos estar diante da face do Senhor. Intimidade. Diante da face do Senhor significa estar cheio do Espírito Santo, para ter o mesmo poder de Elias. Viu? A atuação do Espírito Santo hoje não é mais concentrada como na época de Elias. Viu? Só um mandava descer fogo do céu? Hoje não é mais assim. Hoje tem que concordar e ainda tem o propósito. Jesus poderia mandar fogo do céu, mas não mandou, porque não tinha propósito. O fogo de Deus não veio para destruir homens,
tem uma finalidade. Os discípulos de Jesus ainda estavam com esta ideia de Elias descer fogo do céu para matar. Quando queriam que descesse fogo do céu? Lá em Samaria. Jesus contestou: vós não sabeis que espírito sois. Isto é, os discípulos não sabiam qual a época em que eles estavam. Porque na época de Elias, estava concentrado numa pessoa. No tempo de Jesus, estava somente sobre Jesus e habitava com os discípulos, por causa do Espírito Santo em Jesus. Amém? Jesus prometeu que o Espírito Santo estaria também neles. Ele habita convosco, mas estará em vós, isto é, dentro deles, assim como estava em Jesus. Lembra da sarça que pegou fogo e não consumia? Olha aí como é que Deus trabalha com fogo. É um fogo que queima pecado por dentro. Foi o Espírito Santo que foi dado a nós. Por que hoje não peca mais como antigamente? O Espírito Santo queimou a raiz dentro de nós. Viu? Por isso que não tem fruto para a morte, porque o Espírito de Deus produz vida e vida com abundância. Então, os frutos do Espírito são amor, glória a Deus. As 12 pedras que Elias levantou ao altar para descer fogo, representa o batismo com fogo lá no Monte Carmelo. Que, veja que é tipo do batismo com o Espírito Santo. Veja que o batismo com fogo, representado na queima das pedras lá do altar, e Jesus veio batizar os crentes na presença do Pai, no caráter do Pai. Então veio trazer um batismo nas diversas áreas em nossos temperamentos. Uma mão, os 4 dedos da mão, quando você coloca, eles não são iguais assim. Se vocês verem, um é menor do que o outro. Então, quando o Espírito Santo trabalha em nós, ele equilibra os temperamentos. Certo? Se a pessoa é muito zangada, vai se zangar menos. O Espírito Santo trabalha. A pessoa falava demais, coisas erradas, vai falar menos, porque o Espírito Santo trabalha. Amém? Ele vai equilibrando a natureza caída com a natureza divina. Glória a Deus. Amém? No Antigo Testamento, a fé, a doutrina daqueles dias era a concentração de poder. Todo mundo sabia que o Espírito Santo estava em Elias. Até Eliseu sabia. Me dá a porção dobrada que está em ti. Hoje ninguém pede mais porção dobrada. Ninguém mais pede essa porção dobrada. Por quê? Porque você já tem. Você já tem o Espírito Santo. Não tem como mais pedir. Porque já está em você. E a Bíblia fala em plenitude, não fala mais em porção, não fala mais limitado, mas foi dado em plenitude. Então veja que era a razão daquela facilidade de Elias pedir fogo e descer sobre os soldados. Elias não necessitava de concordar, ele sozinho pedia e Deus fazia. No Novo Testamento acontece a concordância. O Espírito de Deus está distribuído em todo o corpo. Embora ainda no ministério de Jesus, o Espírito Santo estava sobre ele, de forma ainda concentrada, mas Jesus não quis isto que os discípulos quiseram, descer fogo do céu. João capítulo 7, versículo 37 a 38, fala do Espírito Santo. Então é o fogo que queima pecado. Dentro, não é de cima, como Elias pedia para queimar as pessoas, mas é de dentro para queimar o pecado. O fogo é símbolo do Espírito Santo, que atua de diversas maneiras em corrigir os defeitos da nossa natureza caída. Assim como o ferreiro ele leva o ferro, o aço, para amolecer e depois o ferro volta a ser duro, assim o Espírito Santo torna o crente mais brando e também mais resistente contra as diversidades que vai enfrentar lá na frente. Amém? Veja 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Aqui apresenta a forma de Deus de levar Elias ao céu.
em um carro de fogo com cavalos de fogo em um redemoinho. Irmão, as rodas do carro muito veloz, fazia um redemoinho e os carros separou Elias e o redemoinho levou até o céu. Assim como Enoque não passou pela morte, também foi levado ao céu, também Elias foi levado. Por causa da porção dobrada do Espírito Santo sobre Eliseu, os carros e os cavaleiros e os cavalos de fogo também estavam à disposição de Eliseu. Viu? Não recebeu a porção dobrada? Segundo o Salmo, capítulo 68, versículo 17, os carros de Deus são 20 milhares. Há milhares e milhares. Irmãos, são muito carros de Deus. Segundo Reis 6 e 17, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que me abra os olhos. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos daquele moço, para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo em redor de Eliseu. Só quem vê, quem Deus abre os olhos espirituais. A fé consegue ver os carros e os cavalos de fogo de Deus. Pessoas comuns não conseguem, somente a fé. E Deus precisou abrir os olhos deste moço para ver o invisível que estava em redor de Eliseu. Embora o carro de fogo serviu para separar Elias e Eliseu, Elias foi transladado num redemoinho. Obadias, lembra do Obadias, servo de Acabe? Ele acreditava que o Espírito de Deus tomava Elias, porque se eu for dizer para Acabe que você está aqui chamando o Acabe, então o Espírito de Deus vai vir e vai levar você para outro canto. Então, assim como Felipe também, quando estava com o eunuco, foi batizar o eunuco nas águas, porque ele creu na palavra do profeta Isaías e foi batizado, o Espírito Santo transladou Felipe. Então, era comum nos dias de Elias, o Espírito Santo transladar Elias. Era comum. Isto antes de ele ser arrebatado. Era costume de Elias sumir, tomado pelo Espírito, igual a Filipe. Elias é arrebatado ao céu e deixa a capa. Elias é arrebatado e deixa a porção dobrada. Elias é tipo da igreja. Por causa da intimidade, como Abraão, presta atenção, segundo Reis 2:15, como Abraão, a intimidade com Deus, Deus também, com a intimidade com Elias, deixou que o nome do divino fosse associado ao nome do profeta. Não tem um Deus de Elias? Então tem um espírito de Elias. Esse espírito de Elias é o Espírito Santo. Aliou ao nome do profeta. O Deus aliou ao nome do patriarca. E Jesus se aliou ao nome de Paulo. Veja, o nome do patriarca, o nome do profeta e o nome do apóstolo. Então, Jesus de Paulo. Amém? O espírito de Elias, o Deus de Abraão. Glória a Deus. Então, o espírito de Elias fala da atuação, assim como Jesus de Paulo, assim como Deus de Abraão. A finalidade de descer fogo do céu. Veja Lucas, capítulo 9, versículos 52 a 56. Assim como os discípulos de Jesus, Elias não estava entendendo que o fogo não era para matar. Já que descia fogo do céu, aí mata logo esse povo aí. Então o fogo não era para matar, e sim para mostrar a salvação e santificação que apontava para o recebimento do Espírito Santo na dispensação final. Amém? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvar. Foi por isso que desceu fogo no altar e consumiu o holocausto na parte da tarde, quando Elias pediu, para mostrar a salvação,
o Deus de Israel, a santificação. Amém? É para isto que o fogo de Deus desce. Elias não estava certo em matar 102 pessoas. Por 2 vezes ele matou 51 na primeira e 51 na segunda. Deus interveio com anjo para não matar a 3ª vez. Quando o Espírito Santo, antes de ser enviado, lá em Gênesis 1 e 2, ele fazia o trono de Deus arder em chamas. A Bíblia fala que o trono tem rodas, está em Daniel 7, e que nessas rodas tem fogo ardente. Veja que o trono pega fogo e as rodas também, está em Daniel 7, 9. O Espírito Santo na terra permaneceu até os dias de Enoque, porque Enoque não foi transladado. Gênesis 5 e 24. Durante o arrebatamento de Enoque, Enoque foi transladado. E o Espírito de Deus, quando retorna nesse período, ele vai lá para as rodas novamente, porque o Espírito de Deus vai retornar ao Pai, levando Enoque, e ele fica nas rodas, de acordo com Ezequiel 1 e 14 em diante. Então, quem era o profeta de fogo? Não era o Batman. Não era o super-herói das TVs, que as crianças hoje conhecem, todas elas. Nenhuma delas conhece Jesus. Elas precisam ser educadas, ela precisa ser evangelizada. Nós precisamos mostrar o Salvador do mundo. Elas não conhecem o profeta de fogo. Amém? Elas não conhecem nem um dos personagens da Bíblia. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, esse profeta de fogo, ele tinha concentração de poder sobre a sua vida. E tornou-se violento, porque ele matou. Com o abuso de poder. E hoje muitos ministérios têm se tornado ditadores, conduzindo o povo através do medo, usando o nome de Deus e dizendo que é profeta. Eles lideram lançando medo, não amor, mas o medo para prender. Elias observou que o poder estava nele. O mesmo Espírito não atuava em outro. Não estava em Eliseu, estava só em Elias. Quando Elias foi, o Espírito estava agora em Eliseu. Era assim que o Espírito Santo trabalhava no Antigo Testamento, individualmente. Se estava em Elias, não estava em Eliseu. Depois de uma série de erros de Elias, Deus ordena que ungisse a outro. Era muito glorioso descer fogo do céu. É muito bom, irmão, descer fogo do céu, né? Mas para matar. Mas deveria ter muito cuidado na hora e no momento. Não é porque eu tenho poder para matar que eu vou saindo, destruindo a todos que não concordam comigo. Foi o que disseram os discípulos, que desça fogo do céu e destruiu a cidade. O mesmo espírito de Elias lá. Nesse caso aqui, não o Espírito Santo, mas a intuição. O Espírito estava em Jesus. O Espírito de Elias, o Espírito Santo. Agora sim, Jesus fez a coisa certa. Não desceu fogo do céu sobre a cidade. Sobre os moradores que habitavam ali. Depois que o Espírito Santo foi derramado, agora tem que haver concordância unicamente como corpo de Cristo. Isto os discípulos somente entenderam depois do Pentecoste. A manifestação do anjo do Senhor foi necessário que viesse dizer ao frustrado profeta Elias, que não matasse mais ninguém. Para de matar, Elias. Você acabou de matar duas companhias de soldados com os seus capitães. Por favor, está em 2 Reis, capítulo 1, versículo 8 ao 15. Imagine hoje em dia, existem muitos líderes que são frustrados, e eles têm seus filhos, ficam zangados, têm amigos e têm inimigos. Imagine se ele fosse ordenando fogo do céu para matar essas pessoas. Não seria uma matança no nome do Senhor? Mas Deus é sábio. Deus sabe que não é assim. Porque não se vê mais milagres hoje como Elias fazia. Por quê? Porque hoje você tem que orar
Se tiver 2 ou 3, junto com o propósito. Tem que ser unânime a oração. Se tiver um no meio aqui que não concorde, não vai ter milagre. Porque o Espírito de Deus está no corpo. Se tiver um que não concorde, peça para sair. Ore só com aqueles que concordem. Hoje não mais está em uma pessoa, mas em todas as pessoas que são ungidas. O Espírito foi dado para um proveito comum. Davi percebeu que ao tocar sua harpa, a unção foi minguando. Quando a unção foi minguando, que ele não conseguia mais tirar o espírito mal que estava na vida de Saul, ele correu e foi se refugiar no corpo de profeta. Lembra da escola de profeta que Samuel fez? Ele correu e foi refugiar naquele corpo profético. Por mais poderosa que seja a unção individual que a pessoa tem, que se acha poderosa, vai acabar. Porque se sair do corpo, não vai ter unção. No Antigo Testamento, pela comunhão do Espírito, Elias, nominalmente, extraordinariamente, pelo Espírito Santo, assumia o nome Espírito de Elias. Lucas 1:17. Amém? Deus abençoe, Deus guarde. Vamos continuar nossa lição, indo até a última, se Deus quiser. Fica na paz do Senhor e até a próxima. Amém.